vida. Agora vamos para o momento da reflexão. Eu peço aos irmãos que peguem as suas Bíblias em casa e que abram no livro de João, capítulo 8, do 1 até o final. Nós iremos ver neste capítulo quão bom é o Senhor e quão bom é a sua misericórdia para conosco. Bom, a nossa reflexão hoje é João 8. Né? Esta reflexão é a reflexão que fala sobre a mulher adúltera e fala também que Jesus ele é a luz, né, deste mundo e que ele é o caminho que nós devemos seguir. Então vamos ler do 1 ao final. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo tinha de ter com ele. E ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher que, apanhando em adultério, e pondo-no no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós está sem pecado? Seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. Falou, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado, para que onde eu vou não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se-á a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou não podeis ir? E diziam-lhe: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus disse-lhe: Isso mesmo. Já desde o princípio vos disse.
Muito tenho que dizer a julgar vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que eles falavam do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes, somos descendências de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto dos vossos pais. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim homem, que vos tenho dito a verdade que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o seu pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade? Não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vos desonreis. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram, que te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é dada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós não conheceis mais, eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém. Essa palavra é uma palavra que ela fala em vários âmbitos do cristão. Ela fala tanto na vida em que nós temos que confiar no Senhor, porque Ele nos libertou, porque Ele nos restaurou, Ele nos recebeu. E também fala que nós temos que confiar na palavra dEle. Também fala que nós temos que ser
serventes a Ele, porque Ele diz aqui que quem não escuta as palavras de Deus não é de Deus. Então que possamos escutar a palavra de Deus. Agora vamos analisar o texto de uma forma mais profunda e de uma forma que nós possamos entender na nossa vida no dia a dia. Bom, nesse texto, em João capítulo 8, fala da mulher adúltera, onde Jesus foi nos Montes das Oliveiras. E os escribas e os fariseus dizem a ela que ela estava adulterando. E eles afirmavam que pela lei de Moisés, pela lei de Moisés, neste caso, ela deveria ser apedrejada. Então o Senhor disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra contra ela. Então, a primeira conclusão que eu tenho em relação a isso é justamente que todos nós somos pecadores. Nenhum, a não ser Jesus, não pecou. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. E pela misericórdia do Senhor, nós somos agraciados. Pela misericórdia do Senhor, nós somos livres. Porque Ele disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres, porque o Senhor nos libertou. Então, em meio àquela circunstância, as pessoas, os escribas e os fariseus disseram: Senhor, pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Mas o Senhor perguntou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra contra ela. E o Senhor inclinou-se e começou a escrever no chão. E ali, todos, do mais novo até o mais velho, começaram a sair. Porque todos reconheceram que eram pecadores. Todos reconheceram que tinham pecado. Entendeu? Então nós somos pecadores, mas nós temos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E por Ele somos salvos, por Ele somos libertos. Somos pecadores, mas temos o perdão que vem do alto dos céus para nossas vidas. Aleluia, Senhor. Com isso, ela foi condenada. Ela foi condenada pelaquela sociedade que ali estava. Todos queriam apedrejá-la, todos queriam condená-la pelo seu mal feito. Mas o Senhor não a condenou. Porque o Senhor disse: quantos que estavam aqui te acusaram? E ele viu que todos foram embora. Então o Senhor pegou e disse a ela que: quantos aqui te acusaram? E ela disse: nenhum, Senhor. Então eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Então o Senhor não a condenou pelo que ela tinha feito. O Senhor não a condenou pelo seu erro, pelo aquilo que ela tinha feito. Agora vamos para o intervalo. E na volta nós continuaremos nesta reflexão. Na reflexão que fala que o Senhor é que liberta e que é poderoso para arrancar de nós os grilhões do inimigo, as acusações do inimigo. Vamos para o intervalo. Vida. Voltamos ao momento da reflexão e agora vamos continuar refletindo sobre o que Jesus falou com a mulher adúltera. Bom, como estávamos falando, o Senhor Jesus perguntou à mulher adúltera: mulher, quantos aqui te condenaram? E ela respondeu ao Senhor: nenhum, Senhor. Então ele disse a ela: então eu também não vos condeno. Não peques mais, vá em paz. Com isso, irmãos, nós temos a conclusão de que o Senhor nos recebe da forma que nós estamos. Amado irmão, você que me assiste agora, escuta essa palavra como a palavra de Deus, que vem do trono de Deus para você. Porque, olha, o Senhor recebeu a mulher adúltera.
em meio a tantas pessoas julgando, em meio a tantas pessoas condenando ela pelo seu pecado, mas o Senhor não olhou para o pecado que ela cometeu. Ele olhou para o seu coração